Sejam bem-vindos, abençoados e prósperos. Caros amigos e amantes da história e da fé, convidamos vocês a embarcar em uma jornada fascinante pela história de Israel e o cumprimento das profecias bíblicas. Neste vídeo emocionante, exploraremos a relação única entre as promessas divinas e o destino do povo de Israel. Desde os dias de Abraão até os eventos atuais, descubra como as profecias antigas moldaram a história de uma das nações mais icônicas do mundo. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na Terra Santa, exploramos os desafios e triunfos de Israel e discutimos as implicações espirituais de eventos contemporâneos. É uma oportunidade de aprender e refletir sobre como a fé, a história e as profecias estão interligadas de maneira única na região. Em uma terra chamada Israel, um lugar rico em história e significado espiritual. Desde os tempos antigos, as escrituras sagradas já profetizavam eventos e destinos relacionados a essa terra e seu povo. Há séculos, o povo judeu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, havia experimentado a promessa de Deus de se tornar uma nação poderosa e a terra de Canaã, a terra prometida. No entanto, como a história bíblica narra, essa promessa também incluía advertências sobre o comportamento do povo de Israel e suas consequências. Muitas profecias no Antigo Testamento falavam da dispersão de Israel entre as nações devido à desobediência. Durante os séculos de exílio e diáspora, os judeus foram espalhados por todo o mundo. Isso parecia uma ruptura nas promessas divinas, mas as profecias também previam um retorno à Terra Prometida. O século XX foi um período notável na história de Israel. Após séculos de diáspora, o movimento sionista ganhou força e o Estado de Israel foi proclamado em 1948. Isso marcou um momento histórico e cumpriu profecias que predisseram o retorno do povo judeu à sua terra. As palavras dos profetas como Jeremias e Ezequiel estavam se cumprindo diante dos olhos do mundo. No entanto, o novo Estado de Israel também enfrentou desafios e conflitos. A história recente incluiu guerras e tensões com vizinhos e ainda não viu a paz duradoura. Algumas profecias também alertavam sobre conflitos futuros em Israel. Além disso, as profecias messiânicas continuam sendo uma parte central da fé judaica e cristã. Para muitos, o cumprimento de profecias sobre o Messias ainda é aguardado. Para os cristãos, a vinda de Jesus de Nazaré como o Messias é visto como o cumprimento de várias dessas profecias. Assim, a história de Israel está entrelaçada com as profecias bíblicas, algumas das quais já se cumpriram, enquanto outras permanecem como promessas do futuro. A terra de Israel continua sendo um lugar de significado espiritual profundo para pessoas de diferentes crenças, e sua história continua a ser moldada pelas antigas profecias das Escrituras. Conforme o tempo avançou, Israel viu muitos desafios e triunfos. Após sua independência em 1948, o país cresceu e se desenvolveu em muitas áreas, tornando-se uma nação próspera e tecnologicamente avançada. No entanto, o conflito com os vizinhos árabes persistiu, e as tensões em torno da questão da Palestina continuaram a influenciar a política e a diplomacia na região. Muitos observadores religiosos veem eventos no Oriente Médio à luz das profecias bíblicas. Algumas teorias sugerem que os acontecimentos atuais, como conflitos e acordos de paz, podem ser interpretados como cumprimento de profecias sobre o fim dos tempos. Essas interpretações variam e são uma fonte de debate constante. Além disso,
O status de Jerusalém, uma cidade central na história de Israel e nas Escrituras, tem sido uma questão delicada. A cidade é reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos, e sua soberania tem sido objeto de controvérsia ao longo dos anos. Para os judeus, o retorno a Jerusalém foi um cumprimento das promessas de Deus, de que eles retornariam à sua terra e reconstruiriam a cidade. E, de fato, a reconstrução de Jerusalém e o retorno ao Muro das Lamentações são eventos emocionantes que representam a perseverança do povo judeu. No entanto, as tensões em torno de Jerusalém também são um reflexo das profecias bíblicas, que previram conflitos futuros e a busca de soluções duradouras para as disputas na região. A história de Israel e as profecias bíblicas são um testemunho da complexidade da região e da importância espiritual e histórica da Terra Santa. À medida que o tempo avança, as profecias continuam a ser um tema de estudo e discussão, e a terra de Israel permanece no centro das atenções do mundo. Nos últimos anos, Israel tem desempenhado um papel importante nas questões globais. O Estado de Israel se tornou um centro de inovação, pesquisa, cultura e é uma nação moderna que atrai pessoas de todo o mundo. Muitos judeus da diáspora têm feito Aliá, a migração de retorno para Israel, buscando se conectar às raízes de sua fé e história. Ao mesmo tempo, a região do Oriente Médio continua sendo um dos focos do cenário geopolítico. Conflitos políticos, étnicos e religiosos persistem, e a busca por paz é constante. Jerusalém, com sua herança espiritual e histórica, permanece um ponto central de tensão, mas também de esperança para soluções pacíficas. Para muitos, as profecias bíblicas ainda são vistas como um guia espiritual e um lembrete da relação especial entre o povo de Israel e Deus. Além disso, as profecias sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias continuam sendo uma parte vital das crenças religiosas, tanto para judeus como para cristãos. O futuro de Israel permanece incerto, mas para muitos, as profecias da Bíblia servem como uma luz que aponta para um destino cheio de significado espiritual e promessas divinas. A história de Israel e sua relação com as profecias bíblicas continuará a ser objeto de estudo, discussão e reflexão, à medida que a nação progride e enfrenta os desafios do século XXI. Em meio a desafios e conquistas de Israel, a nação também se tornou um caldeirão de culturas, religiões e tradições. Jerusalém, a cidade sagrada, continua sendo um ponto de peregrinação para milhões de pessoas de diferentes credos, refletindo a diversidade religiosa e cultural da região. A busca pela paz na Terra Santa é uma preocupação constante. Negociações, acordos de paz e tratados têm sido assinados e desfeitos ao longo dos anos, mas a esperança de uma coexistência pacífica persiste. Muitas pessoas acreditam que o cumprimento de profecias sobre a paz em Israel ainda está por vir, e que o desejo de paz e reconciliação deve continuar a guiar os esforços de todas as partes envolvidas. Para os cristãos, a Terra Santa também é um lugar de grande importância espiritual, pois é o local onde Jesus Cristo viveu, ministrou, foi crucificado e ressuscitou. Peregrinos de todo o mundo visitam a Terra Santa para seguir os passos de Jesus e vivenciar a história bíblica de uma maneira única. A história de Israel e as profecias bíblicas são um lembrete de como a fé, a história e a política estão entrelaçadas de maneira complexa na região. À medida que o tempo avança, a terra de Israel e as profecias da Bíblia
continuarão a ser uma fonte de inspiração e questionamento, à medida que o mundo observa e espera o cumprimento das promessas divinas e busca um futuro de paz e prosperidade na região.